Peraí. Bom dia, professores. Sejam todos bem-vindos a esse TPC. Hoje nós estamos somente, né, nós da Educação Física. Nós vamos fazer uma TPC com alguns esclarecimentos. Aí eu peço para vocês, por favor, se tiver alguma dúvida durante a apresentação, vocês vão escrevendo as perguntas no chat e no final, aí nós podemos conversar e vamos esclarecendo as dúvidas, tá bom? Então, eu peço para que vocês mantenham os microfones desligados, tem o chat, né, como eu falei, para vocês colocarem as dúvidas para a nossa interação, não clicar em gravar e compartilhar o conteúdo para não derrubar, né, o PPT, e no final nós teremos o formulário de avaliação. Pode passar, Lilian, por favor. Então, tá. Então, hoje o nosso objetivo para esse ATPC é compreender, analisar e refletir sobre a gestão do tempo para o desenvolvimento das habilidades do currículo e entender um pouquinho sobre a metodologia do ensino híbrido. Para a metodologia do ensino híbrido, nós vamos disponibilizar, que no final da TPC a gente vai estar disponibilizando um link para que vocês assistam, que a PCNP Thaís fez para a gente. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre tá aqui na frente do Alexandre, não consigo ver, sobre espera só um pouquinho. Sobre essa gestão do tempo, sobre a nossa rotina no dia a dia, sobre os protocolos, né, que nós vamos... eu disponibilizei para vocês, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre esses protocolos, nós vamos estar vendo sobre as nossas práticas docentes, os materiais que nós temos disponíveis, o planejamento das aulas, né, essa elaboração de roteiros. Então, nós vamos estar vendo um pouquinho e a gente vai estar conversando também sobre isso no final. Pode passar, Lilian, por favor. Então, eu trouxe para vocês uma frase que, quando eu estava procurando alguma coisa para a gente poder começar a reunião, eu acredito que todos vocês, nós da Educação Física, a gente tem, assim, uma característica bem específica, né, da nossa disciplina, que é esse contato físico, esse diálogo, né, essas conversas. Então, eu trouxe aqui, assim, para a gente pensar um pouquinho sobre nossa disciplina, né? Como nós, professores de Educação Física, nos enxergamos, como nós somos no nosso dia a dia. Então, somos mais do que professores de Educação Física. Somos quem, com nossas palavras, podemos encantar, com os movimentos ensinar e o futuro transformar. Então, nós temos a consciência da nossa rotina, temos a consciência do nosso dia a dia, das nossas obrigações quanto docentes, e a gente também, temos a mesma pensamento de formar cidadão, de formar os nossos estudantes de uma forma integral, só que de uma forma diferente. Nós temos o movimento, né, o desenvolvimento corporal, essa leitura corporal, que é o nosso maior, que é o nosso objeto de estudo. Então, eu vejo isso, essa característica específica da educação física.
Então, eu trouxe aqui um pouquinho para a gente falar sobre o protocolo de segurança. Então, eu encaminhei para vocês um protocolo, né, que foi disponibilizado pelos técnicos da SEDUC. Então, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre esses protocolos. Já conversei alguma coisa com vocês no ATPC passado, mas assim a gente vai ver um pouco mais detalhado. Então, nesse protocolo, tanto para o retorno das aulas de educação física e para as aulas de ACD. Então, assim, a gente vamos procurar seguir à risca esse protocolo. São recomendações que também foram feitas pelos médicos, então, que tem o objetivo de uma maior segurança para os estudantes e para os professores. Nós temos, como eu falei, uma característica de uma proximidade física muito grande, principalmente na quadra. Então, nós precisamos seguir à risca esse protocolo. Então, é um documento que veio orientar essa prática das atividades físicas. Se algum professor não está ainda no grupo de educação física, por favor, me passa o telefone, coloca no chat, avisa para que eu também possa estar incluindo no grupo e possa estar passando para vocês esse protocolo. Então, ele traz falando sobre esse distanciamento social, tá? Então, eles trazem qual é o distanciamento que tem que ter de um estudante para o outro numa atividade de intensidade leve, a moderada e a alta. Só que eles recomendam somente a atividade de intensidade leve, que tem que ser de 1,5 metro de distância. Então, a recomendação é aula prática para os estudantes que estão presencial, e para os estudantes do remoto, a gente faz a parte teórica. Então, quando eles forem para a escola, evitem a aula teórica, porque eles já estão tendo isso no remoto, já tiveram o ano passado inteiro. Então, quando o estudante for para a aula de educação física presencial, procure sempre levá-los para uma atividade prática. A gente sabe a necessidade de atividade física, da importância da atividade física, para o sistema imunológico, para a parte emocional. Eles ficaram muito tempo sem essa aula. A gente sabe que eles amam, poucos os alunos que não gostam da educação física. Então, usar a aula presencial com atividades físicas, mas procurar sempre com a de intensidade leve, que nesse momento está sendo recomendado, tá bom? Então, a gente vai pensar que nós vamos fazer uma atividade leve, com 1,5 metro de distanciamento, marcar o chão. Então, com antecedência, a gente vai lá, marca o chão, porque tem que ter até 35% dos alunos da escola. Então, a gente vê que não serão muitos alunos, então já deixa marcado no chão o lugar que cada um vai ficar. Então, cuidado com a higiene pessoal. Então, o uso de máscara é obrigatório. Uso de álcool gel o tempo todo. Cada um, se tiver o seu vidrinho de álcool gel, já deixa do ladinho. Se não, vocês levem para a quadra o álcool gel para que disponibilize para os estudantes para a higienização das mãos. Então, levar uma camiseta para troca depois da atividade física, também a troca de máscara depois da atividade física. Então, higieniza a mão, troca a máscara, troca a camiseta, higieniza a mão de novo. Então, todo esse protocolo de higienização deverá ser feita sempre depois da aula prática. Então, e não deixar que compartilhe, em hipótese alguma, garrafinha de água. Cada um tem que ter a sua garrafinha de água, não pode. A gente sabe que os estudantes, eles compartilham mesmo, é uma coisa impressionante. Sexto ano, então, sexto e sétimo ano, como eles compartilham a garrafinha de água. Não pode. E assim, não só falar não pode, porque não pode. Não, explica o porquê que não pode compartilhamento de material, porquê que não pode compartilhamento de garrafinha de água. É importante hidratação durante a atividade física, mas não compartilhar é questão de higiene, né? Já era antes, que a gente já faz isso constantemente, explicando que é a questão da higiene, e principalmente agora por causa, para não ter essa troca de material, essa
aumentar o risco de transmissão de uma coisa. Então, assim, e explicar o porquê do uso do álcool gel, o porquê da higienização das mãos, o porquê. Então, assim, não só falar não pode ou precisa fazer, não, o porquê que tem que fazer e o porquê que não pode fazer. E nós não temos mais, há já um bom tempo, o exame médico antes da aula. Então, a gente sempre faz, né? Eu sempre fiz isso durante, mesmo depois que acabou a obrigatoriedade do exame médico, eu sempre fiz uma ficha dos alunos e fazia aquele questionário, se tinha algum problema de saúde, alguém da família, porque a gente sabe que na atividade física ali, se alguém tem algum problema, por favor, traga atestado. A gente já faz isso na nossa rotina. Mas agora a secretaria está pedindo que a gente faça, né, esse monitoramento das condições de saúde, uma anamnese, também voltada à situação do Covid. Se alguém na família tem, se está tendo dor, se alguém na próximo já teve Covid, se alguém na casa está tendo algum sintoma, se ele apresenta algum sintoma. Então, assim, toda aula a gente fazer essa investigação, tá? Existe um modelo que foi disponibilizado, eu vou estar colocando para vocês hoje no final da tarde, no grupo, mas é só uma sugestão. Se vocês já estão fazendo isso, já tem alguma ficha para anamnese de vocês durante as aulas, pode continuar usando. Se não tem, vocês podem, eu vou estar disponibilizando, vocês vejam como um modelo, e daí vocês podem também estar fazendo adaptações, pode estar também acrescentando alguns questionamentos, vocês sintam à vontade em relação a isso, tá? A questão, mas é recomendado que vocês façam sempre, em todas as turmas, esse monitoramento das condições de saúde. E qualquer alteração, vocês comunicam à gestão da escola. E aqui também no protocolo, a gente foi enviado algumas sugestões de atividades para o presencial nesse momento. E esse protocolo também são para as aulas de ACD. Então, também para as aulas de ACD, precisa estar respeitando até 35%, marcar a quadra onde os alunos vão estar se colocando, não ter nenhuma atividade coletiva, não ter troca, né, de materiais, então é a mesma orientação, tá? Então, aqui eles colocam que privilegiar atividades de baixa intensidade e ao ar livre, tanto que eu falei, fazer as aulas de uma forma na quadra, nos pátios abertos, em lugares de gramado aberto. Então, assim, tá orientando e o porquê disso, né? E nessas propostas, que são de intensidade leve, atividades de relaxamento, de alongamento, alguns professores, se tiverem, né, conhecimento de yoga, né, que a gente sabe que a Luciane, no ano passado, fez um trabalho em relação a isso com os alunos lá em São Luís. Então, o que o que está sendo recomendado nesse momento para agora, para as atividades presenciais. Tá bom? Pode passar, Lilian, por favor. Tá, então, a gente vai estar trazendo aqui, eu trouxe para vocês algumas recomendações, o porquê o ideal, a atividade de intensidade mais baixa, o perigo da média, né? Então, para esse não estar compartilhando, então é um artigo que saiu, que eu trouxe para vocês, né? Que o spray, né, mesmo de máscara, a questão da transpiração, muito próximo, então vai estar disponível para vocês essa apresentação, eu vou estar disponível para vocês, então com calma vocês vão poder estar lendo, fazendo as opções de vocês, então todo um artigo explicando também sobre as atividades físicas na escola. Pode passar, Lilian. . 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . 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 。 . . . . 。 . . . 。 . 。 . . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 .
mas sempre priorizar, enfatizo isso, quando os alunos estiverem de forma presencial, as atividades físicas sendo priorizadas ao ar livre. Então, aqui eu trouxe um resumo, tá? Sobre esse protocolo. Então, a gente fazer o acolhimento dos estudantes, explicar sobre as regras de convivência, tanto das aulas do presencial como a remota, a questão do distanciamento, da importância desse distanciamento, vamos esclarecer bem, a gente vê que agora o Brasil inteiro está atravessando talvez a pior fase da pandemia, aqui em São Paulo nós vimos notícia como está agravando com essa nova cepa, então assim, dar essas informações aos estudantes, né, explicar para eles a importância disso tudo, por que nós estamos tendo essa situação de distanciamento, de uso de máscara. Então, assim, a gente também trazer para as nossas aulas essa educação, né? Esse esclarecimento para eles. E a gente sabe que eles aprendendo na escola, eles levam para as famílias também. Né? Então, enfatizar sempre a conduta preventiva, o porquê da atividade nesse momento ser de intensidade leve, por que a gente também não vai estar trabalhando o coletivo, né? Atividades coletivas, os jogos, também está sempre esclarecendo para eles, para que eles não fiquem assim tristes, porque a gente sabe quanto que eles gostam disso. Então, a gente trazer esse diálogo, né? Trazer, não só impor, mas trazer para um diálogo, refletir com eles, dessa importância da segurança nesse momento, da importância da gente estar priorizando a segurança. A gente também sente saudade, nós da educação física, nós adoramos um jogo coletivo, adoramos essa proximidade, mas nesse momento, então, assim, e também procurar a gente ser exemplo, que não adianta a gente falar para o nosso estudante, olha, precisa usar máscara, precisa o álcool gel, manter o distanciamento, aí a hora que sai da nossa aula, a gente vai, abraça um, abraça outro, tira a máscara. Então, a gente também nos policiar na escola e até em lugares públicos, a gente também, nós professores, temos também essa... ter esse exemplo para eles, a gente ser exemplo para eles, a gente vai ensinar e também ter esses hábitos, né? Não compartilhar os objetos, enfatizar a necessidade desse cuidado pessoal, da higienização, a troca de camiseta, né? E também a troca da camiseta e da máscara depois das aulas práticas. Pode passar, Lilian. Então, agora nós vamos estar vendo um pouquinho desse planejamento que nós vamos fazer, nós vamos manter as aulas remotas, teremos as aulas presenciais e temos o centro de mídias. Então, nós vamos pensar um pouquinho como que nós vamos nos organizar para ter uma gestão disso. Então, eu trouxe aqui para vocês um pensamento do McGill, de 2017. O planejamento é um processo, não um produto. Tem um único propósito: permitir uma entrega de alta qualidade, indo ao encontro das necessidades de todos os alunos. Então, nós temos que pensar que nós temos que nos planejar para que esse processo, que é a educação de qualidade, tenha qualidade, tá? Então, nós vamos, então, agora tá vendo e passa por um planejamento nosso. Então, nós estamos enfrentando situações diferentes. Então, se nós não conseguimos nos planejar, a gente não vai conseguir passar tudo isso para eles e ensiná-los também a se planejarem, a ter uma gestão do tempo deles. Então, Freire, trago um pensamento de Freire, pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem, que se pode melhorar a próxima prática. Então, a gente tem que pensar o que nós fizemos no ano passado, que deu certo, o que nós precisamos melhorar,
o que nós vamos trazer de novo para esse ano. O ano passado nós não tivemos aula prática, esse ano nós temos. Então, vamos pensar um pouquinho. O que eu fiz bem feito ano passado, o que deu muito certo que eu posso manter? O que eu tenho que melhorar? O ano passado eu fiz, foi legal, mas eu acho que eu posso melhorar um pouquinho. Dá para fazer algumas adequações e melhorar. E o que eu pensei, o que eu posso trazer de novo? Porque agora nós temos um novo, que são as aulas presenciais, a gente está trazendo uma prática, né? A gente vai poder escutar um pouco mais essa angústia, essa distância deles. Então, a gente pensando nessa reflexão que a gente pode estar fazendo, nós, professores, e que nós vamos estar levando para eles também, para que eles, a gente sabe que nas nossas aulas eles sempre se colocam, né? E trazer também para eles essa reflexão. Então, nós vamos estar fornecendo um feedback para eles do que nós vamos fazer. Então, nós vamos estar passando para eles, olha, nós fizemos isso, deu certo, não deu, nós vamos melhorar. Então, a gente vai estar levando para eles esse feedback disso que nós estamos fazendo. E nós vamos escutar, né? Vamos escutá-los para ver o que eles aprenderam, o que eles anseiam, como eles estão nesse momento. É desafiador? Sim, muito desafiador. A gente sabe que nós estamos com os nossos medos, com as nossas angústias, mas nós podemos falar para eles isso. Vamos conversar com eles, vamos ter essa reflexão com eles. Vamos levar para eles, olha, isso aqui foi legal que você fez, isso aqui a gente pode estar melhorando. Escutar deles também, olha, essa aula foi legal, eu gostei disso, isso eu não entendi. Então, vamos ter essa troca. Vamos dar para eles um feedback do que eles fazem, vamos escutar deles, né? E vamos ter essa troca também. Também, não só na questão do aprendizado dos conteúdos, mas também da parte emocional, também vamos escutá-los um pouco, vamos deixar que eles tragam essa ansiedade deles, vamos ter essa troca, porque eu penso que assim nós vamos conseguir que eles também tenham entendimento da habilidade, que eles aprendam, mas também do momento que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que essa troca de informações, deixar que eles conversem com a gente, que eles falem, e escuta. Eu acho que, assim, hoje, um desafio nosso, a gente está podendo escutar. E a gente sabe que quando eles estiverem presencial, eles vão estar querendo falar muito. Então, vamos pensar um pouquinho nessa prática, no conteúdo, nas habilidades que nós vamos ter que estar trabalhando, como nós vamos estar fazendo essa gestão de aula e também como que nós vamos estar escutando os alunos e passando para eles um retorno. Então, planejar é isso. Então, nós vamos estar planejando as nossas aulas, planejando as nossas atividades e depois nós vamos estar executando e dando feedback, escutando o feedback deles, passando para eles um feedback, e nisso a gente vai rever rumos. O que eu fiz que deu certo, que eles gostaram, o que eu estou podendo melhorar, isso aqui eles não entenderam tanto, isso aqui a gente vê que a aula não teve tanta participação, e a gente revê os rumos e planeja de novo. Então, acho que é um ciclo que nós temos que começar a ter, porque nós vamos estar com muita coisa diferente, com muitas alternativas, então a gente vai estar sempre planejando e corrigindo esse nosso planejamento. Pode passar. Então, vamos lá. O que nós temos para esse ano, né? Como que nós vamos estar pensando 2021? Então, nós temos as habilidades essenciais, que é de um ciclo, como no ano passado nós falamos, de 2020 e 2021. Temos o perfil dos estudantes, com pensando no desenvolvimento cognitivo e no socioemocional, dentro de uma pandemia. Temos os resultados das avaliações, temos alguns recursos didáticos, temos, assim, turmas diferentes, momentos diferentes, e temos todo esse contexto de 2021 com aulas presenciais e remotas. Então, como que nós vamos nos planejar? Então, nós já temos o plano de ensino, que é o global, que é o anual ou semestral, né?
tem escola que faz opção pelo semestral, tem escola pelo anual, e temos o plano de aula, que é o pontual, que é, de acordo com a secretaria, vocês podem fazer opção do plano de aula ou do roteiro de estudo. Então, quando a gente for estar vendo nosso plano, nós temos que levar tudo isso em consideração. Então, a gente tem que pensar, quando a gente for fazer os nossos planejamentos, que as competências cognitivas, elas não são separadas, não são indissociáveis das socioemocionais. Então, quando eu for fazer meu plano anual, eu tenho que pensar nas competências, nas habilidades cognitivas, mas também nas competências socioemocionais. Tá? Então, elas não são indissociáveis. E o currículo paulista hoje traz essa articulação, né, em todo o ciclo dessa dissociação, desse trabalho articulado. Eu sempre falo que nós, na educação física, nós sempre trabalhamos com as competências socioemocionais, né? Então, num jogo, a gente ensina a ganhar, a gente ensina a perder, respeitar o adversário, respeitar o próprio colega do mesmo time. Então, nas aulas, numa brincadeira, a respeitar as regras, né? Então, a gente já trabalha com isso. Só que, nesse momento, a BNCC, né, e o Currículo Paulista, ela traz a intencionalidade. Então, nós vamos continuar trabalhando, mas agora com uma intencionalidade, né? Então, no próximo slide, a gente vai estar vendo um pouquinho dessas competências socioemocionais, que elas são essa capacidade de manifestar de modos, de como pensar, sentir, os comportamentos, as atitudes. Isso nós trabalhamos muito na educação física, né? Então, na nossa rotina, a gente já começa, olha, esse respeito, essa gestão, essa empatia, né? A persistência, né? Errou, vai, faz de novo, errou, faz de novo. Ter é difícil para o adolescente trabalhar isso, né? Como que perder? Já acabou muito, a gente trabalha, só que agora a gente vai estar mostrando isso para ele. Quando você respeita o seu colega de time, ou o adversário, o árbitro, a torcida, né? O professor, a gente, isso é empatia. Então, a gente ter essa intencionalidade, colocar na nossa aula essa intencionalidade e mostrar para eles, tá vendo isso? Isso é essa competência, é esse pensamento crítico, né? Quando a gente traz para eles a questão dessa influência toda que a mídia tem, olha, vamos ter um pensamento crítico em relação a isso, será que é legal, será que não é? Então, tá trazendo essa intencionalidade nas nossas aulas. Então, aqui a gente tem o engajamento com os outros, a resiliência, a amabilidade, a abertura ao novo e a autogestão. Essas competências também são trabalhadas no Inova, projeto de vida, então a gente tem que estar sempre tendo essa intencionalidade e com essa articulação com o professor do projeto de vida, porque ele vai estar apontando qual é a competência que a gente vai ter que ter mais trabalho com a turma. Então, às vezes, a turma A é uma competência, a turma B é outra. Então, quando a gente for planejar a nossa aula, então a gente já trabalha com essas competências socioemocionais, mas a gente agora tem que ter essa intencionalidade. E como que a gente vai estar elencando, como que a gente vai estar articulando? Com o professor do projeto de vida, porque ele vai estar mostrando para a gente qual a competência que a gente tem que ter mais trabalho, mais cuidado com as turmas. Então, agora a gente vai estar vendo... Pode passar, Lilian? A gente vai estar vendo um pouquinho sobre a gestão do tempo. Como que nós vamos estar fazendo a nossa gestão do tempo? Então, a gente vai estar olhando o calendário, a gente vai estar vendo quais os materiais que a gente tem, quais as habilidades que a gente vai estar trabalhando nesse bimestre. Então, a gente vai estar vendo na próxima tela, a gente vai estar vendo um calendário. Pode passar, Lilian. Então, assim, nós vamos pegar um calendário do primeiro bimestre. Bom, o que eu tenho para fazer agora no primeiro bimestre? Nós vamos vendo, no fundamental são 6 habilidades, no médio são 4 habilidades. Bom, eu tenho essas habilidades para trabalhar, e quantos dias eu tenho para trabalhar? O que mais que eu tenho? Eu tenho feriado, eu tenho recesso, eu tenho reunião de
de MMR, eu tenho... Então, eu vou dividir isso. Esse ano, infelizmente, provavelmente nós não teremos jogos, né? Não teremos o GESP, mas se tem o GESP, eu também tenho que estar colocando isso no meu calendário. Então, eu acho interessante que a gente, é uma sugestão, né? Que a gente pense, quando a gente for fazer o nosso planejamento, a gente estar com o calendário escolar nas mãos e ver quantos dias, porque nós temos aula presencial, nós temos centro de mídias, nós temos que fazer os roteiros. Então, quando a gente pegar esse calendário e a gente está vendo como que eu vou fazer essa divisão, o que eu vou trabalhar, como que vai ser feito essa divisão de aulas. Nós temos 2 aulas semanais, tanto no fundamental como no ensino médio. Então, a gente trouxe aqui um checklist para vocês. Quantas habilidades são previstas para o ano série? Quanto tempo ou quantas aulas estão disponíveis para o desenvolvimento das habilidades previstas? Quais habilidades foram consideradas essenciais e serão trabalhadas nas aulas no centro de mídias? Qual a melhor forma de trabalhar as habilidades previstas? Será necessário priorizar alguma habilidade? Posso realizar agrupamento de algumas habilidades? Preciso realizar retomada de alguma habilidade? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar na hora de fazer o nosso plano o nosso planejamento e o nosso plano de aula. Então, olha, essa habilidade eu posso juntar com essa, e daí no centro de mídia já está passando alguma coisa sobre isso, eu vou fazer uma atividade de pesquisa, e daí na aula prática eu faço uma retomada. Então, assim, só que para não acontecer de chegar no final do bimestre, acabou o bimestre, nós não trabalhamos todas as habilidades daquele bimestre, ou nós não conseguimos nos organizar para fazer uma identificação do que mais eles estão precisando. Então, assim, a gente ter sempre pensar, fazer essa divisão para que não falte tempo, ou então a gente acaba o bimestre e pronto, acabei a habilidade e agora, o que eu vou fazer? Então, a gente tem habilidade que a gente precisa um pouco mais de tempo, outras a gente pode estar juntando, fazendo a junção, tá? Então, a gente pode passar, Lilian. Então, a gente pensar um pouquinho sobre isso, essa reflexão de competências. Eu trouxe aqui, porque a ACD nós também temos que fazer essa gestão de tempo. Como que nós vamos fazer? Então, eu trouxe aqui a resolução que regulamenta a ACD, que é a resolução EC4 de 15 de janeiro de 2016. Agora, nós vamos estamos no período de fazer o plano anual de trabalho, né? Um plano anual normal, como vocês sempre fizeram, só que a gente tem que ter nesse plano o entendimento que nós estamos em aula remota. Então, não vai ser só copia e cola de anos anteriores. Nós temos que, nesse plano, colocar como que eu vou trabalhar de forma remota e presencial. E na forma presencial, com esse protocolo. Então, quando eu for pensar o meu plano, eu tenho que pensar que são 2 ou 3 aulas semanais, e como que eu vou estar fazendo isso? Nesse momento de pandemia. Então, além do que é colocado no plano, que é a lista de alunos com RA, RG, a data da que vai ser as aulas, o horário, quando eu for detalhar o meu plano, eu tenho que pensar que eu estou num ano de pandemia, com um ensino híbrido, e provavelmente nós não teremos GESP. Como que eu vou estar trabalhando isso? Né? Foi recomendado a aula que a ACD use também as aulas do centro de mídias. Isso é uma coisa que vocês vão estar pensando também para colocar no plano. Nós temos as aulas regulares, as habilidades que envolvem modalidades esportivas. Então, olhar no centro de mídias e usar essas aulas. Então, tem aula que traz esquema tático, a parte técnica de regras de voleibol, de futsal, de futebol, ou às vezes até ginástica, condicionamento físico. Então, está trazendo isso para as aulas de ACD
essas aulas do Centro de Mídia. Então, vocês pensem, quando vocês estiverem escrevendo o plano de vocês, que não dá para usar planos somente de anos anteriores, que nós estamos de uma forma atípica esse ano. Então, tem que ser um plano adaptado. Então, as aulas de ACD também tem que respeitar os protocolos, com até 35% de estudantes. Deve estar os planos contemplando as habilidades do currículo, respeito aos protocolos de higiene. Então, no plano também vocês descrevam como que vocês vão estar fazendo isso. Uma sugestão da SEDUC para a ACD é que, como nós temos a maioria das ACDs, tem 3 aulas semanais. Então, por semana, atender 3 grupos de alunos. Então, eu vou estar explicando. Vamos supor que uma turma de ACD tem 30 alunos. Então, vamos dar um exemplo. Na segunda-feira, eu tenho uma turma de voleibol, com 3 aulas semanais, 2 aulas na segunda e 1 aula na terça. Então, na segunda-feira que eu tenho 2 aulas, eu vou ter no presencial 2 turmas. Então, no primeiro horário, eu atendo 10 alunos. ACD é também 45 minutos, que é o mesmo, a aula é o mesmo tempo da aula regular. 45, então, 2 aulas de 45 minutos. Então, na primeira aula, eu faço uma aula mais curta, de 30 minutos, porque eu tenho que respeitar todo aquele protocolo de distanciamento, não posso ter coletivo, troca de materiais, compartilhamento de materiais. Então, eu faço com 10 alunos, dispenso mais cedo, né? A gente já faz orientação para não ficar no portão, para não haver e uma sugestão da SEDUC, tá? Vocês vão fazer essa divisão conforme for melhor para vocês e adequando à realidade escolar. Essa foi uma sugestão da SEDUC. Então, se eu tenho 2 aulas, eu atendo na primeira aula uma turma de 10, dispensa mais cedo. A outra turma, como é de 45 minutos, eu vou também dar 30 minutos. Eu faço os 30 minutos finais. Então, eu vou ter meia hora de diferença de uma turma para outra. 15 minutos da primeira turma, 15 minutos do final da aula, 15 minutos inicial da aula, então vai dar 30 minutos. E eu mais 10 alunos nos últimos 30 minutos. E no outro dia, com uma aula só, a gente atende mais 10 alunos, mais outro grupo. Então, se for uma turma com 30 alunos, mais ou menos, eu vou atender por aula 10 alunos, tá? Então, é uma sugestão da SEDUC. Então, na semana, todos terão aula presencial da turma de ACD, quando tiver 3 aulas. Se for 2 aulas, daí vocês vão dividir também, com até 35%, daí 2 turmas têm aula uma semana e vai revezando nas outras semanas. Então, para que eles tenham a aula presencial, tá bom? Mas isso vocês vão estar vendo como é a melhor forma da escola atender esses estudantes, tá? Essa foi uma sugestão que a SEDUC deu. Então, também não compartilhar. E uma coisa, ACD não é projeto, é aula atribuída. Uma das coisas que nós percebemos, né, nós até conversamos numa reunião que nós tivemos esse ano, os professores que têm aula de... Gente, por favor, vamos desligar os microfones, fechar os microfones. Não estão fazendo o diário de classe. Então, é obrigatório, porque não é projeto, é aula atribuída. Então, nós temos que fazer o diário de classe como nós fazemos as aulas de educação física, tá? Então, esse ano é obrigatório somente na sede, até o ano passado podia fazer o físico, esse ano é só na sede. Então, vocês também terão o diário de classe na sede para as turmas de ACD. Então, vocês conversem com o GOI, eles vão ter que colocar, eu não sei direito como é que é feito, eles vão ter que estar colocando vocês na sala, mas vocês terão que ter o diário de classe.
E segue na mesma forma que é o diário de classe das turmas de educação física, tá? Então, vocês farão o roteiro de estudos com aulas remotas, as aulas presenciais e o diário de classe. E também a utilização do centro de mídia. Então, eles frisaram muito esse ano. A CD não é projeto, é aula atribuída. E tem que seguir nas mesmas moldes das aulas de educação física, tá bom? Pode passar, Lilian. Então, se alguém tiver depois alguma dúvida, a gente coloca no chat, a gente vai estar falando com vocês. Então, vamos pensar na organização dessas habilidades. Então, esse ano, nós temos as habilidades elencadas pela SEDUC como essenciais. Eu já encaminhei para vocês também a rol de habilidades, né, para 2021. Então, e em todos os bimestres, nós vamos ter o rol de habilidades para 2021, elencados pela SEDUC, com habilidades do ano série e habilidades de retomada, né, que é de anos anteriores. Então, e são as que vão estar passando no centro de mídia. Então, são habilidades que já está dividido por bimestre, então a gente vai estar vendo a habilidade do ano série trabalhado com também habilidade de retomada, que a SEDUC elencou como para fazer, porque são habilidades de percurso que vai estar colaborando com aquela habilidade que a gente está vendo do ano série agora desse ano, tá? Então, pensando assim, eu também fiz uma divisão. Pode passar, Lilian? Então, o que nós temos, então, para esse ano? Pensando nessa gestão de tempo, nas habilidades que nós vamos trabalhar, do ano série, na de retomada, pensar nas aulas no centro de mídia. Então, nós vamos estar pensando o que eu vou ter para fazer toda essa gestão e planejar minhas aulas. Então, no fundamental, do sexto ao nono ano, eu tenho o material do currículo em ação do professor e do estudante. Do ensino médio, do primeiro ano, eu já tenho tenho já um novo ensino médio do currículo paulista, também com o currículo em ação do estudante e do professor. E o segundo e terceiro ano do ensino médio, eu tenho o São Paulo Faz Escola, porque nós vamos ainda estar trabalhando com o currículo antigo. Então, agora em 2021, nós começamos com o primeiro ano com o novo ensino médio. Até no ATPC da IFAP, hoje, que estava uma explicação do ensino médio, eles explicaram bastante sobre como está começando agora esse ano o novo ensino médio, o primeiro ano, como que vai ser feito, foi uma explicação muito interessante, né, pela IFAP. O ano que vem nós teremos também o segundo ano e em 2023 o terceiro ano. Mas então agora, em 2021, nós temos o currículo em ação para o ensino fundamental e para o primeiro ano do ensino médio, e o São Paulo Faz Escola para o segunda série e terceira série do ensino médio. Então, aqui eu trago uma reflexão. Como as habilidades e os conteúdos, né, são objetos de conhecimento, estão abordados no currículo em ação, e a necessidade de busca de novos materiais, então a gente vai estar pensando assim, o currículo em ação, ele já traz o currículo paulista, ele já traz algumas atividades no caderno do aluno e no caderno do professor, ele já tem todas as explicações para esse momento de distanciamento. Então, a gente já está com algumas atividades, já diferente do ano passado, nós já estamos com atividades já para esse distanciamento. E como que está sendo dividido esse material do currículo em ação e do São Paulo Faz Escola? Ele está, por enquanto, de modelo digital, mas nós vamos receber também ainda as versões impressas. Então, eles estão divididos por, né, as habilidades do bimestre, a habilidade de retomada, já nas unidades temáticas,
que nós já vimos quais são as unidades temáticas e os objetos de conhecimento de educação física no currículo paulista, né? E traz dentro das unidades temáticas o que nós vamos estar estudando. Pode passar mais um, Lilian, por favor. Então, dentro de brincadeiras dos jogos, o que nós vamos estar vendo, né? Qual a estrutura disso? Então, são as brincadeiras comunitárias, as regionais, dentro do esporte, quais, né, o esporte a gente vai estar vendo, então, a prática corporal de aventura, o corpo, saúde e movimento, a ginástica, então, todas as unidades temáticas, né, elas já estão divididas, nós já trabalhamos dessa forma o ano passado, mas já estão trazendo nessa realidade que nós estamos vivendo o currículo em ação. Então, nós, nesse momento, temos só no modelo digital, mas virá para a gente também a versão impressa, tanto o caderno do aluno quanto do professor. Pode passar, Lili, por favor. Então, como que está? Eu trouxe aqui uma explicação para vocês sobre o caderno do professor. Porque, às vezes, nós pegamos o caderno do estudante para fazer o nosso planejamento e nem olhamos o caderno do professor. E no caderno do professor traz já todas as possibilidades que nós temos, todas as explicações de como trabalhar aquela habilidade, traz sugestões de algumas atividades que não estão contempladas, não traz isso no caderno do estudante. Então, a gente olhar o caderno do professor para isso. E também não se ater somente nas atividades que estão no caderno. A gente pode estar variando, pode estar trazendo coisas diferentes, situações de aprendizagem diferente, dentro do contexto escolar de vocês, dentro da realidade dos estudantes de vocês, tá? Então, eu sugiro, né, que vocês olhem o caderno do professor, que traz muitas orientações, muitas sugestões bastante interessantes, tanto do currículo em ação do fundamental, do primeiro ano do ensino médio e também do São Paulo Faz Escola. Pode passar, Lilian, por favor. Então, agora a gente vai estar revendo como que a gente lê a habilidade. É uma habilidade do 9º ano do ensino fundamental. Então, traz o EF, que é de ensino fundamental, o 09, que é do 9º ano, EF, que é de educação física, e 19 é a habilidade que será desenvolvida. Então, é o número da habilidade. É a habilidade 19 do 9º ano do ensino fundamental. Tá? Isso nós já vimos, esse código alfanumérico do ano passado, então eu trouxe só para a gente estar relembrando, né, como que a gente faz, identifica qual habilidade a gente vai estar trabalhando, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês um quadro da habilidade do 9º ano, agora do primeiro bimestre. Então, a gente está vendo, essa que está em vermelho, são habilidades de retorno, então a gente olha lá, ó, EF08, então são habilidades do 8º ano. Então, foi o que eu falei para vocês, nós temos 4 habilidades do 9º ano, para esse primeiro bimestre, e 2 habilidades de retorno, que é do 8º ano. Então, são habilidades que para a gente fazer uma retomada para entrar na habilidade do ano série, né? No caso do ano, no 9º ano. Então, essas habilidades serão contempladas pelo centro de mídia, tá? Então, a gente está entendendo como que a gente vai estar trabalhando isso. Aí entra também o nosso planejamento. Então, eu vou fazer uma retomada com uma habilidade, no caso aqui, de uma habilidade do 8º ano, que são de práticas corporais de aventura da natureza, que eles viram no 8º ano, então eu vou fazer uma retomada para poder
entrar, porque a gente sabe que as habilidades no currículo paulista a gente segue a taxonomia de Bloom. Então, a gente vai fazer essa retomada, que é identificar risco, formular estratégias, observar normas, que é uma habilidade do 8º ano. E no 9º ano, a gente vê que eles já vão explorar essas diferentes práticas. Então, a gente vai estar fazendo uma retomada de uma habilidade do 8º ano, para que a gente possa estar trabalhando com a habilidade do 9º ano. Então, a gente vai estar vendo isso em todos os anos, séries, essas habilidades de retomada, tá? Então, eu trouxe em vermelho para vocês para mostrar. Então, as que estão em preto são habilidades do 9º ano, e essa que está em vermelho é a habilidade de retomada, que são 2 habilidades do 8º ano. Pode passar. E eu trago agora aqui para falar um pouquinho do 1º ano do ensino médio. Nós vimos hoje, né, no Centro de Mídias, né, falando toda a explicação sobre como será, como que é o novo ensino médio. Então, agora para 2021, nós estamos entrando com o 1º ano, né? Então, o ensino médio, ele trabalha de uma forma consolidar todas as habilidades que foram estudadas no fundamental, e ainda amplia todo esse conhecimento. Então, no ensino médio, vamos consolidar as habilidades do fundamental e ampliar toda a etapa, todo o conhecimento no ensino médio, de uma forma mais social. Como que a gente vai usar isso de forma social? Então, o ensino médio ele vai ser trabalhado em área. Hoje teve uma explicação muito boa em relação a isso, né? Então, não vai ser trabalhar o componente curricular de forma individual. Então, são as mesmas habilidades da área. Então, no ensino médio, nós não teremos habilidades específicas de educação física, são habilidades da área de linguagem, que nós vamos trabalhar de forma articulada com os demais componentes da área. No caso, língua portuguesa, arte e língua inglesa. Então, a gente vai estar fazendo uma integração junto com elas, essa articulação. Então, a mesma habilidade, a gente vai ver como que nós vamos trabalhar. No caso, a educação física vai trabalhar os objetos de conhecimento de educação física. Então, a gente vai estar vendo uma habilidade que faz uma linguagem corporal, que trabalha a linguagem corporal. Como que eu vou fazer uma linguagem corporal em educação física? Ao mesmo tempo, a arte vai estar trabalhando linguagem corporal em arte, língua portuguesa. Então, são as mesmas habilidades, são habilidades da área, mas usando os nossos objetos de conhecimento, tá? Então, o ensino médio, a gente vai estar trabalhando também as habilidades socioemocionais integradas, articulada também com o projeto de vida. Esse ano, nós temos que estar fazendo esse entendimento, está tendo várias propostas. Nós temos o Rodrigo Machado, que está aqui na sala, ele que está representando. Eu peço até que no final ele possa depois fazer se ele, né, puder fazer uma fala sobre isso, porque ele está representando a diretoria de Taubaté, a educação física da diretoria de Taubaté, então ele pode estar depois falando alguma coisa para a gente de toda essa experiência, né, que ele tem, porque ele representou também no fundamental e agora está representando a diretoria no ensino médio. Então, a gente vai ter que ter esse entendimento, que o ensino médio nós vamos estar trabalhando a área, tá? Articulado com as demais componentes curriculares. Pode passar, Lilian, por favor. Então, e também nós temos os 5 campos de atuação que nós teremos no ensino médio. Então, o que são esses campos de atuação? Eles possibilitam uma flexibilização curricular. Então, nós temos 5 campos de atuação, né, na área de linguagens, que é o campo da vida pessoal, o campo das práticas de estudo e pesquisa,
o campo jornalístico midiático, o campo de atuação na vida pública e o campo artístico literário. Esses campos, eles fazem parte do itinerário formativo. Então, nós vamos estar vendo, quando a gente for estar for estar estudando mais o ensino médio, a gente vai ver mais a fundo como que é dividido, como que a gente vai trabalhar esses campos, mas eu quis trazer hoje para vocês terem um entendimento, que daí no ensino médio nós temos dividido, né, naquela parte que é obrigatória, e depois no itinerário formativo, que articula com esses campos com esses campos de aprendizado. Pode passar, Lilian, por favor. Então, eu trouxe aqui para vocês o código alfanumérico da habilidade do ensino médio. Então, nós temos aqui EM, que é de ensino médio, 1, 3, que é uma habilidade que vai ser trabalhada nos 3 anos, né, do ensino médio. Nós vamos ter habilidade que trabalha só no primeiro ano, habilidade só do segundo ou só do terceiro, mas no caso essa a gente trabalha os 3 anos. LGG, que significa linguagens e suas tecnologias, e 103 é o número da habilidade. Então, como eu falei para vocês, no ensino médio, nós vamos estar trabalhando a habilidade da área, né? Não específico do componente. E as habilidades serão articuladas entre os componentes da área. Pode passar. Então, eu trago para vocês no próximo slide. Uma explicação de como o componente de educação física vai trabalhar no ensino médio, né? Como que é esse componente da área educação física. Então, a educação física tem como objetivo tornar o movimento humano uma linguagem a ser compreendida, analisada e transformada no contexto em que ocorre, favorecendo ao estudante a apropriação crítica entendida como conjunto de significados, sentidos, símbolos e códigos das práticas corporais, que se produzem e reproduzem dinamicamente. Então, nós vamos estar vendo que no ensino médio, nós vamos estar fazendo uma leitura dessa prática corporal de uma forma social. Então, assim, a gente vai ter um entendimento crítico desse estudo, usando a prática corporal, entendendo toda essa linguagem corporal de uma forma social. E isso articulado com dos demais componentes. Pode passar, Lilian, por favor. Então, eu trouxe aqui para vocês as habilidades do primeiro ano, agora para o primeiro bimestre. Então, nós temos 4 habilidades para o primeiro ano, né, para esse primeiro bimestre, 3 habilidades já da área, né, que nós temos aqui, como eu trouxe para vocês ali, nós temos a habilidade no ensino médio dos 3 anos, a 103, a 502 e a 201, né? E traz também uma habilidade de retomada que é do 9º ano, que é a habilidade 8 do 9º ano. Então, a gente faz uma retomada com essa habilidade do 9º ano e depois nós vamos estar trabalhando as habilidades do ensino fundamental, do ensino médio. Então, a gente, falei, os objetos de conhecimento são os mesmos, né? Então, aqui nós temos ginástica, condicionamento, padrões de beleza, os esportes e as danças. Então, aqui, só um exemplo que eu trouxe para vocês daquela 103 que nós lemos. Analisar o funcionamento das linguagens. Volta um pouquinho, Lília, por favor.
analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, né? Visual, verbal, sonoro e gestual. Então, é uma habilidade da área. É como vamos analisar o funcionamento das linguagens. Dentro da educação física, como que nós vamos analisar esse funcionamento? Como que nós vamos estar estudando de forma crítica essa linguagem, no nosso caso, que é a linguagem corporal? Então, através da ginástica e dos padrões de beleza corporal. Então, arte vai estar vendo uma unidade, objeto de conhecimento de arte para estar trabalhando essa habilidade. E língua portuguesa e língua inglesa também. Então, para ver que são a mesma habilidade do bimestre para as 4 componentes, mas cada um vai estar trabalhando o seu objeto de conhecimento. Pode passar, Lilian, por favor. E depois, na próxima tela, nós temos as habilidades do terceiro ano, que também nós temos uma habilidade de retomada do primeiro ano, né, do currículo anterior, que eles estudaram o ano passado, também é uma habilidade de retomada, e mais 3 habilidades, que são habilidades para esse ano, né, para o terceiro ano, que aqui, no caso, a gente está trabalhando o currículo São Paulo Faz Escola, né, o antigo. Pode passar, Lilian, por favor. Então, eu trouxe aqui para vocês um quadrinho que é uma síntese disso que eu mostrei para vocês. Então, no sexto, né, no ensino fundamental, do sexto ao nono ano, nós temos 6 habilidades a ser trabalhadas no bimestre, no primeiro bimestre, e eu trago também as habilidades de retomada. Então, no sexto ano, eu tenho 6 habilidades a ser trabalhadas, 2 dessas habilidades são do quinto ano. No sétimo, 3 habilidades do sexto. Então, eu trouxe para vocês uma tabelinha, né? Com as habilidades do bimestre, quantas são de retomada. Então, neste momento, a prioridade, além de saber as diferenças e semelhanças dos segmentos, né, no fundamental e médio, temos que olhar as habilidades de retomada, que estão dentro das habilidades essenciais. Então, todas nós deveremos trabalhar, por isso eu enfatizo a necessidade dessa gestão, da gente estar olhando o calendário, a gente vê como que nós vamos fazer, olhar os materiais, o caderno do professor, que traz todas as orientações, sugestões, buscar talvez atividades diferentes que contemplem a realidade escolar de vocês, né? Para a gente poder estar sanando ou minimizando toda essa dificuldade que nós estamos tendo nesse momento de aula de ensino híbrido. Pode passar, Lilian, por favor. Então, eu trouxe também aqui. Então, vamos fazer um resumo do que nós temos, então, para olhar no nosso planejamento. Então, eu tenho que conhecer os materiais, né, tanto do ensino médio, do fundamental. Eu trouxe aqui disponível para vocês o link, né, da EFAP com o material. Eu conhecer o currículo em ação do sexto ao nono ano do fundamental, da primeira série do ensino médio, essa primeira série que é nova para nós, né? Está entrando esse ano. Então, uma olhadinha no Aprender Sempre, que são os materiais do segundo e terceiro ano. Então, eu tenho que olhar o material do caderno do professor. Então, uma das coisas que traz no caderno do sexto ano são dicas para a educação especial. Como fazer adaptação, como olhar essa educação inclusiva, né? Então, está no caderno do professor do sexto ano, mas serve para todos os anos séries, né? Então, como fazer um levantamento dos estudantes que têm deficiência na escola, como que eu vou fazer essa adaptação curricular? A adaptação curricular
é do professor, do componente. Então, no caso, educação física, são vocês que farão roteiros adaptados. O ano passado a gente já viu como que a gente faz esses roteiros. Vocês podem entrar em contato com as escolas que têm o professor na sala de recursos, pedindo orientação, sugestão, mas são vocês que fazem os roteiros adaptados. Então, no caderno do sexto ano, do professor, eles trazem essas dicas importantes, essas orientações, que vocês vão estar podendo usando para outros anos séries também. No caso do caderno do primeiro ano do professor, eles trazem assim, eles apresentam as habilidades socioemocionais, como que trabalham, como que eles fazem essa integração com os roteiros. Também eu trouxe o link para vocês, né, que vocês podem estar consultando. Então, assim, façam sempre um diagnóstico do que eles estão, quais as dificuldades, o que a gente pode estar priorizando. Agora, a questão do aspecto socioemocional, como que eles estão, para que a gente possa estar conhecendo, assim, entendendo o momento. Cada aluno é um aluno, cada sala também é diferente. Então, acho que a gente tem que fazer essa sondagem da questão dessas defasagens, da questão socioemocional, para a gente poder conhecer todo o nosso material, para a gente poder fazer o nosso planejamento. É muito importante agora. Eu entendo que é muita coisa, eu entendo que nós estamos num momento diferente, difícil, mas há necessidade desse conhecimento. Aí eu trouxe aqui para vocês também, para ajudá-los, uma tabelinha como que é composto cada caderno. Então, o currículo em ação do fundamental, o que os cadernos do currículo em ação do fundamental, como que eles são? Então, eles são de bimestral, tem as habilidades específicas, no caso de educação física, por bimestre, quais as habilidades essenciais, tem o caderno do aluno e do professor, traz sequências didáticas, traz essa sequência didática, essa explicação sobre a taxonomia de Bloom, né, que é a evolução das habilidades, as unidades temáticas, as competências socioemocionais. Então, aqui no primeiro ano, também como que ele é dividido. Então, assim, eu trouxe para vocês, vocês terão nesse material também, daí vocês olhem com calma, como que como que apresenta cada material, né? Então, para vocês estarem percebendo, o currículo de ação do primeiro ano já traz com a novo ensino médio, também é bimestral, com habilidades da área de linguagem, as situações de aprendizagem, sequências didáticas, a cultura corporal, que enfatiza muito a cultura corporal, a taxonomia de Bloom, as unidades temáticas, questões norteadoras da área, né? O São Paulo faz escola, como que também é feito, dividido em bimestre, ele já o material também do aluno do professor, as habilidades. Então, assim, a gente vê que como que traz. Então, eu quis trazer para vocês olharem e ver como que é o nosso material de educação física, como que ele se apresenta para a gente, como que ele vem para os alunos e como que nós temos que ter esse conhecimento para a gente poder estar fazendo o nosso planejamento. Eu trouxe também aqui como material de apoio, nós temos o site da EFAP, que traz todos os materiais, e o site do Núcleo Pedagógico, que lá já está lá no nosso site, na parte de educação física, as habilidades, a sugestão de alguns materiais, já está atualizado para agora, para 2021, também eu trago aqui o link para vocês, do nosso site. O ATPC, todo ATPC nós gravamos, fica disponível também, se vocês quiserem visitar para rever como que estão as explicações. Aqui também eu trouxe quais os recursos que nós temos, que cada escola fez opção, o Teams, o Meet, né, o Zoom, nós temos o centro de mídias, a gente entra em contato com os nossos estudantes por e-mail, por telefone, WhatsApp. O Centro de Mídias agora dispõe para a gente anexar material em PDF. Então, assim, nós também precisamos conhecer o que nós temos de recurso para nosso uso, né?
como usá-los também, né? Então, a gente, no nosso planejamento, a gente também tem que estar vendo isso. Olha, eu tenho um estudante que eu posso abrir uma sala no Teams ou no Meet, eu posso mandar alguns eu tenho que mandar pelo WhatsApp. Então, algumas dessas situações que nós vivemos, né, vivenciamos o ano passado, a gente vai estar também vivendo esse ano. Então, a gente tem que estar familiarizado com esses recursos. Esse ano o Centro de Mídia tem algumas alterações, então nós podemos estar conversando com os estudantes por chat, como eu falei, anexar documentos em PDF, a participação das aulas, esse ano a participação da aula do Centro de Mídia é obrigatório, então a gente pode estar colocando vídeo, então assim, a gente também está conhecendo o Centro de Mídia, o que tem disponível para a gente para as aulas, já tem a separação das salas, como que eu vou estar trabalhando com os meus estudantes no aplicativo Centro de Mídias. Também eu tenho que estar conhecendo para que eu possa estar explicando para eles como que eles também vão estar trabalhando. Pode passar, Lilian, por favor. Então, eu trouxe aqui para vocês um recorte, né, do Centro de Mídias, que a gente também tem disponível uma programação de toda, é semanal, eles disponibilizam a programação, então a gente pode entrar lá no site do Centro de Mídia e ver como que tá os horários da programação de educação física. No próximo, a gente vai estar vendo o repositório com as aulas, também, que já foram, que já tiveram no Centro de Mídia, a gente vai estar as aulas lá, que a gente pode estar acessando, copiando o link, encaminhando para os estudantes, que a gente pode estar usando no nosso planejamento. Aqui eu trouxe para vocês verem como é que é, a gente escolhe o ano série, seleciona qual aula que a gente quer, também está disponível para uso de vocês. Acessem, busquem também esse repositório. Como que é feita a programação no Centro de Mídias? Continua educação física, nós temos aula toda semana no fundamental, e no ensino médio continua tendo de uma semana educação física, que é no período da tarde, na sexta-feira, educação física uma semana, na outra semana é arte, então continua do mesmo jeito do ano passado. Então, na quinta de manhã continua o ensino fundamental e na sexta-feira à tarde, a cada 15 dias, nós temos aula de educação física para o ensino médio. E nós temos no próximo, pode passar, Lilian. Na próxima tela. Aqui eu trouxe para vocês uma sugestão, né? Como eu falei para vocês, tanto para a aula de educação física como para a aula de ACD. Então, se foram 30 alunos, né? E isso a gente está colocando sugestão, tá? Tem escola que mesmo que tenha 30 alunos, não dá para ter 10 alunos por turma. Então, vocês têm que ver qual é a realidade da escola de vocês. Então, se a turma A está no presencial, a B e a C estão no remoto. Então, para vocês visualizarem, para a gente ter entendimento da importância da gente ter esse planejamento, porque nós vamos estar trabalhando assim, dessa forma, esse ano, tá? E a divisão da CD, como eu falei, vocês terão que pensar a realidade de vocês para estar fazendo essa divisão. E daí a gente vem agora para o planejamento, para o plano de aula e roteiro de estudo. Exemplo de roteiro de estudo, de plano de aula, nós vamos estar vendo num próximo ATPC, mas eu trouxe para a gente estar pensando, né? No nosso planejamento, como que eu vou fazer esse plano de aula, esse roteiro de estudo? Então, nós pensamos de uma forma macro, como que eu vou fazer meu planejamento, e agora específico do plano de aula ou o roteiro de estudo. Então, o que devo considerar para a elaboração do roteiro? Como eu devo
elaborar o roteiro. Então, aqui a gente traz que o plano de aula, o plano de ensino é global, e o plano de aula, o roteiro de estudo é pontual. Como que deve ser feito, tá? O que que deve constar em cada um deles? A gente vai estar vendo isso com mais, com exemplos, com modelos, né, num próximo ATPC, mas eu trouxe só para a gente estar pensando como que a gente vai trabalhar e a importância desse planejamento, tá? Pode passar, Lilian, por favor. Então, eu trouxe aqui para as aulas presenciais e remotas de educação física. O que que eu tenho que pensar? Então, eu tenho que fazer um plano, né? Para aula presencial, eu tenho que trazer um plano. O que que eu vou trabalhar com eles na aula presencial? Eu tenho que estar presente a todo momento com eles na quadra. A gente já não podia sair de perto deles, agora mais ainda. Tem que manter o distanciamento entre os estudantes. Eu tenho que observar os protocolos de segurança e higiene. Eu tenho que propor interação, uma reflexão sobre o que nós estamos trabalhando, por quê, qual é o objetivo daquela aula, elaborar questionamentos com intencionalidade. Como nós falamos no ano passado, boas perguntas para termos boas respostas. Então, também continua valendo isso, tanto para a aula remota como para a aula presencial. E permitir que eles observem o que eles estão fazendo, né? Valorizar a opinião dos estudantes. Então, nós explicamos o porquê do protocolo, explicamos o porquê desse distanciamento, mas para que eles tenham um pensamento crítico. O que eles estão fazendo? Eles estão seguindo esse protocolo? Não estão seguindo? Por que eles não estão seguindo? Então, a gente ter esse feedback deles. A importância da gente agora, nesse momento, também escutá-los, né? E na aula remota também, a elaboração desse roteiro de estudo, ficar atento às aulas do centro de mídias, sempre dar feedback quando eles entregam o roteiro para vocês, e manter contato com os estudantes, via WhatsApp ou e-mail, sempre manter um contato com eles, porque também nós temos estudantes que podem não estar indo para a aula presencial. Então, a gente tem que estar pensando também nesse público. Pode passar, Lilian, por favor. Esse material vai estar disponível para vocês no site do NPE, mas também vou estar encaminhando para vocês. E o roteiro de estudo adaptado. Então, nós vamos ter que conhecer quem são os estudantes público-alvo da educação especial, nós vamos ter que pensar como que eu vou fazer para também encaminhar para eles roteiros adaptados. Nosso, da educação física, são nossos estudantes, nós somos os especialistas nesse componente. Então, nós que temos que fazer o roteiro adaptado, né? O professor da sala de recurso, ele pode estar nos orientando, porque eles têm, o rol de atribuições deles é diferente. Então, nós somos os especialistas. Então, é dever, nós que temos que fazer, então, o nosso roteiro de educação física para esses estudantes. Tá bom? Pode passar, Lilian, por favor. Se vocês tiverem dúvidas, a PCNP Fernanda, né, de Educação Especial, ela também está disponível, vocês podem estar entrando em contato com ela, tá? Então, agora, com tudo isso, dessas informações que nós tivemos, de como que nós vamos fazer essa análise do tempo, olhar o nosso material, olhar o calendário, o centro de mídias, o que que eu preciso para esse bimestre. Então, eu acho que vocês agora, diante de todas essas informações, vocês se organizem, né? Vejam com o professor coordenador de vocês qual é o prazo de entrega do plano. Por favor, respeitem esse prazo. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Podemos conversar, né? Eu não faço questão, eu atendo às vezes professor que pode me ligar, às vezes mensagem não consegue, pode ligar, eu atendo vocês. Se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Tá bom? Mas, assim, vamos pensar
com carinho. Eu sei, né, que todos têm um carinho muito grande pela educação física, muito grande pelos seus estudantes, e nós fizemos, então eu trouxe aqui só um lembretinho para vocês, sobre a Árvore dos Sonhos, que trabalhamos com nossos estudantes no começo agora do ano para o projeto de vida. Então, vamos procurar fazer também a nossa Árvore do Sonho. Então, eu trouxe só como um lembrete, vamos fazer a nossa Árvore do Sonho. O que eu sonho para mim? Né? O que eu sonho na minha profissão? É difícil, nós estamos atravessando um momento difícil de pandemia, talvez de falta de valorização, mas eu tenho certeza que eu falo isso por todos, né? Pelo que eu converso com vocês, todos nós gostamos da educação física, todos nós nos realizamos com a educação física, nós gostamos do que fazemos. Então, eu acho que é o sonho de todo professor ver o seu aluno caminhando, né? De uma forma crítica, de uma forma saudável. Então, vamos pensar um pouquinho qual é o meu sonho como cidadão, como professor, né, como ser humano, e pensar também, né, nesse momento de dificuldade que nós estamos passando, vamos nos realizar profissionalmente na medida do possível, na medida do que nós temos, para realizar esses nossos sonhos, né? Então, vamos pensar um pouquinho no nosso trabalho, com uma realização pessoal também, né? Eu amo a educação física, tudo que eu faço, eu realmente gosto muito do que eu faço. Está também um link, esse é o link da avaliação, já está no chat o link da avaliação, né, para vocês responderem, tá? Quem tiver dificuldade, só avisar que eu coloco no WhatsApp para vocês. Eu trago aqui as referências, né, do que foi estudado. E eu agradeço aí meu contato. Agradeço a vocês, né, a presença de hoje. Está partilhando comigo. Cidinha pode encerrar a gravação.